Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Termodinâmica, entendendo o diagrama PV. Analisando o diagrama a seguir, pressão versus volume, responda. Em qual das transformações o trabalho foi maior? Justifique. Em qual das transformações a variação da energia interna foi maior? Justifique. Em qual das transformações o sistema absorveu ou liberou mais calor? Justifique. Bem, aqui temos um diagrama pressão versus volume. Na situação 1 e na situação 2, os diagramas começam na mesma posição e terminam na mesma posição. Pressão em Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos, mas não faz diferença que nós não temos valores. Ok. Em qual das transformações o trabalho foi maior? Justifique. Sabemos que, numa transformação gasosa, trabalho é pressão vezes ΔV. Mas eu só posso utilizar essa fórmula se for uma transformação cuja pressão é constante. Se for uma transformação isobárica, que não é o caso. Podemos ver no gráfico que em ambos os casos a pressão diminui. A pressão no 1 está diminuindo e no 2 também. Então está descartada a utilização da fórmula, porque a pressão não é constante, a pressão está variando. O trabalho, nesse caso, é a área do gráfico PV. Na situação 1, a área do gráfico é esse trapézio. Na situação 2, é essa superfície vermelha irregular. Só olhando a situação 1, seria indo daqui até aqui em linha reta. Então, esse pedacinho aqui é o que o gráfico 1 tem de área a mais que o gráfico 2. Então, a área 1 é maior que a área 2. Podemos concluir que na situação 1, o trabalho realizado foi maior. Muito bem. Em ambos os casos, houve uma expansão, um aumento de volume. Situação 1, o volume inicial era este, o volume final este. Então, houve um aumento de volume. Na situação 2, houve o mesmo aumento de volume, mas o trabalho foi diferente devido à área do gráfico. A área azul é maior que a área vermelha. Muito bem. O trabalho foi positivo, significa dizer que houve uma expansão. Então, o êmbolo está se movimentando nessa figura para cima. O êmbolo aqui é branco, está movimentando para cima, uma expansão. O sistema realiza trabalho sobre o meio externo. No caso, o sistema são essas partículas de gás aqui, essas moléculas de gás. O meio externo é essa área aqui, a atmosfera. Quem está empurrando o êmbolo é quem está aqui dentro, é o gás. Então, ele que está realizando o trabalho sobre o meio externo. O êmbolo está sendo empurrado sobre o meio externo. Então, o sistema tem que gastar energia para empurrar o êmbolo. Ok? Para realizar esse trabalho, eu tenho que utilizar um tipo de energia qualquer, não é? Tem que liberar uma energia para realizar o trabalho. Em qual das transformações a energia interna foi maior? Justifique. Bem, no gráfico PV, existem umas curvas que são umas hipérboles equiláteras que são chamadas de isoterma. Por exemplo, essa curvinha aqui, TA, está representando uma isoterma. Então, todos os pontos sobre essa curva A aqui, eu tenho a mesma temperatura. Do mesmo jeito, TB também. TB é um isoterma. A curva de temperatura e fui parar nessa curva. Então, a variação de energia interna foi a mesma. Por quê? Conceitualmente, temperatura é a mesma coisa de energia interna. Se eu sair dessa curva de temperatura
e fui parar nessa curva, nos dois casos, significa dizer que nos dois casos eu tive o mesmo aumento de temperatura. Por que a temperatura aumentou? Porque eu saí de um isoterma mais próximo da origem aqui para um mais externo. Então a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, a energia interna também aumentou. Então, em ambos os casos, a variação de temperatura foi a mesma. Podemos concluir que a variação da energia interna foi a mesma, mesmo aumento de temperatura. Então, se é um aumento de temperatura, o ΔU é positivo, é chamado de aquecimento. Muito bem, a energia interna do sistema aumentou. Se a temperatura aumentou, a energia interna, o ΔU, é positivo. A energia interna aumentou. Se, por acaso, eu não tenho como provar, mas poderia ser que essa curva aqui que seria o isoterma, não é? Se ela fosse o isoterma, o que aconteceu? Em ambos os casos, eles começaram e terminaram na mesma curva. Então, a variação de energia interna seria zero. Agora, como é que a gente sabe se é um isoterma ou não? Nesse gráfico, não tem como a gente saber. Mas nos dois casos, a variação da energia interna foi a mesma. Mas por que não tem como saber? Porque eu não tenho a numeração. Eu não tenho o valor desse volume, eu não tenho o valor dessa pressão, eu não tenho o valor desse volume e nem dessa pressão. Se eu tivesse, como faria? Quando é um isoterma, PV é constante. Então, como que eu saberia se essa curva aqui, se esses dois pontos, podemos observar que esses dois pontos estão na mesma curva. Mas como eu saberia se essa curva é um isoterma ou não? Simples. Para ser um isoterma, eu tenho que multiplicar o valor da pressão do ponto vezes o volume, que teria que dar o mesmo valor da pressão do outro ponto vezes o volume. Ok. Mas, mesmo não tendo certeza, nos dois casos a variação da energia interna foi a mesma. No primeiro caso, ela foi positiva. E se fosse uma isoterma, por exemplo, não estamos considerando como se fosse, mas se fosse, a variação da energia interna em ambos os casos seria zero. Ok. Em qual das transformações o sistema absorveu ou liberou mais calor? Justifique. Bem, calor é isto aqui. A termodinâmica fala de conservação de energia, a primeira lei. A quantidade de calor cedida ou recebida vai ser utilizada para realizar o trabalho ou variar a energia interna. Então, eu recebo um calor por aqui, que eu posso fazer o quê? Utilizar esse calor para a energia interna e posso utilizá-lo também para realizar um trabalho. A energia interna tem a ver com a vibração das moléculas, não é? E o trabalho com o movimento do êmbolo. A primeira lei da termodinâmica trata-se de conservação de energia. Como? Nós já calculamos que o trabalho 1 é maior que o trabalho 2, não é? Já calculamos que a variação de energia interna é igual, só jogando na fórmula que a gente já pode perceber a quantidade de calor que eu recebi no 1 é maior que a quantidade de calor que eu recebi no 2. Trabalho positivo, o que quer dizer? Quer dizer que o êmbolo se movimentou expandindo o gás, não é? Então isso quer dizer que eu vou perder energia do sistema, não é? Para o sistema movimentar o êmbolo, ele precisa de energia. Ok. Agora, a gente pode observar que o êmbolo vai gastar a energia do sistema e a temperatura aumentou. Então, a variação da energia interna é positivo. Ué, como é que eu aumento a energia interna do sistema, não é?
houve um aquecimento e ao mesmo tempo eu gasto energia do sistema para realizar um trabalho? Muito simples. Eu recebo energia sob forma de calor. O sistema vai absorver energia. Então essa energia que ele vai receber vai ser utilizada em partes para aumentar a energia interna do sistema e a outra parte para realizar o trabalho. Ok, espero que tenha gostado da aula. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.